Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa correção das questões do Instituto Federal do Ceará, 2024.2, questões 35, 36 e 37. Tá? Vamos começar a nossa correção. Vamos lá, questão número 35. Bem, a forma que a maioria das pessoas iria resolver essa aqui seria resolver xy menos xe ao quadrado. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, xy menos xe ao quadrado. Ok? Isso aqui dá para os notáveis, então é o quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Resolvendo aqui os produtos notáveis, você vai ficar com x ao quadrado e y ao quadrado, menos 2 tem x vezes x, vai dar x ao quadrado yz, mais x ao quadrado e z ao quadrado. Okay? Essa é a resolução do primeiro. O segundo seria o xz menos xy ao quadrado. Você vai ter a mesma coisa, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. No caso agora é y. Tá? Fazendo aqui as multiplicações, vai ficar com x ao quadrado, z ao quadrado, menos 2x ao quadrado yz, só para manter a ordem das letras, tá? Mais x ao quadrado y ao quadrado. Note que você vai fazer o primeiro menos o segundo. Quando você coloca um menos, você sabe que você vai trocar os sinais, tá? Então, só para não perder tempo, esse aqui vai ficar negativo, tá? Aqui, esse aqui vai ficar negativo, esse aqui vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo. Se eu aplicar a soma entre esses dois, ó, esse é o oposto desse. Esse é o oposto desse. E esse é o oposto desse. Ou seja, a soma dos dois vai dar zero. Okay? Resposta certa, letra A. Essa é uma maneira de fazer. Tá? A outra é a pessoa notar ó, que aqui tem x menos y, xz menos xy menos xz, e aqui tem xz menos xy. Ou seja, eu posso dizer que esse número aqui é o oposto desse número aqui, tá? Seria igual a menos xy menos xz. Então, esse número aqui, se eu pegar, fazer devagarzinho para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Se eu fizer isso aqui com ele, ó, certo? Se eu pegar esse termo aqui, vamos lá, se eu pegar esse xz aqui, menos xy, trocar de posição, colocar primeiro o xy, mais o xz, e colocar o menos em evidência, então vai ficar menos xy menos xz. Okay? Note que esse número aqui é igual a esse, certo? Só que escrito de uma maneira diferente. Coloquei primeiro o x em evidência. Agora note que esse aqui é o primeiro. Ou seja, esse e esse são dois números opostos. Quando você pega dois números opostos, tipo 2 e o menos 2, e eleva ao quadrado, os dois vão dar o número 4, tá? Trabalhando dentro dos números reais, tá bom? Então vão dar o número 4, ou seja, esses dois números, eles são opostos, e dois números opostos elevado ao quadrado dão o mesmo resultado. E se eu tenho o mesmo resultado e subtraio dois números que eu sei que são iguais, a resposta entre eles vai dar zero. É uma maneira rápida de fazer, mas aí teria que pensar tudo isso antes, tá? Fazer os cálculos aqui embaixo não foi tão demorado assim. Vamos ao próximo. Questão número 36. O enunciado diz o seguinte: em uma jornada de descoberta sobre a soma dos ângulos internos de um polígono regular, um estudante se deparou com uma intrigante observação. O ângulo interno de um triângulo regular era complementar e o dobro de um ângulo alfa. Okay? O possível polígono regular analisado pelo estudante foi então ele está falando sobre soma dos ângulos internos. Então a primeira coisa que vem na sua mente é a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Regular ou não, que é n menos 2 vezes 180, ok? Essa é a análise que ele fala. Aí vamos continuar. Se o polígono é regular, isso quer dizer que todos os ângulos são iguais, tá bom?
Um estudante se deparou com uma intrigante observação. Que observação é esse? O ângulo interno de um polígono regular, que eu vou chamar de uma letra qualquer, era complementar e o dobro de um ângulo alfa. Então, eu tenho um polígono, tá? Eu tenho um polígono aqui com n lados, vamos dizer assim, e ele está dizendo que esse ângulo interno é complementar e o dobro de um ângulo alfa. Esse ângulo interno aqui, ele é complementar e o dobro de um ângulo alfa. Então, esse ângulo interno, ele é complementar. O que é complementar? 90 menos alfa, é o que ele fala desse ângulo alfa. E esse ângulo interno é o dobro de um certo ângulo alfa, ok? Então, como o ângulo interno tem essas duas relações, eu irei fazer a igualdade entre elas. 2α igual a 90 graus menos alfa, ok? Eu comecei com o segundo para que a minha equação não ficasse com a incógnita negativa, tá? Mas se eu fosse fazer a leitura e a escrita na ordem, né, ficaria 90 menos alfa igual a 2α. Aí o meu problema seria que ia ficar menos alfa menos 2α igual a menos 90, um monte de número negativo. Menos 3α é igual a menos 90, então 3α é 90, multiplicando por menos 1, certo? E aí eu teria que alfa, vamos vir para cá, alfa é igual a 90 graus sobre 3, esse ângulo alfa seria 30 graus. Só que o meu ângulo interno é o complemento desse ângulo alfa. Então, o meu ângulo interno é 90 menos 30, que vai me dar igual a 60. E qual é o polígono regular que tem um ângulo interno igual a 60? Você poderia saber que é o triângulo. Se você não soubesse, tá? Se você não soubesse, aí você teria que fazer a formulazinha de relação. Mas só pensa aqui, ó. Se o polígono é regular, a soma dos ângulos internos, né, do triângulo dá quanto? Dá 180. Se eu dividir por 3, vai dar 60, que já é a resposta correta, tá bom? Então a resposta correta do 36 é a letra B. Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Questão 37 diz assim, né? Em uma comparação hipotética, só que real, entre o faturamento anual de um jogador de futebol na Arábia Saudita e o salário mínimo mensal no Brasil, considere um jogador de futebol com um faturamento anual de 1,3 bilhão e o salário mínimo do Brasil de 1.412 por mês. O tempo que um trabalhador brasileiro assalariado que recebe um salário mínimo levaria para acumular a mesma quantia que o jogador de futebol acumula em um ano, né? Desconsidere atualizações e rendimentos, é de aproximadamente. Então a pergunta é basicamente a seguinte, né? Quanto tempo um assalariado levaria para ganhar a mesma coisa, né? Quanto tempo que um jogador de futebol ganha em um ano? Primeiro problema do problema, tá? Aqui o salário é ao mês, enquanto que o do jogador é ao ano. Ah, ele ganha 1,3, mas é por ano, né? Não é só por mês, é por ano. Então, quanto tempo? Bem, como todos os itens aqui estão em anos, o que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar o salário mínimo, que é 1.412, e vou multiplicar por 12, para descobrir qual é o salário ao ano, tá? Desconsiderando aí 13º e outras coisitas mais, como ele falou aqui, tá? Desconsiderando atualizações e rendimento, tá? Então, 1.412 vezes 12 vai dar R$16.944. Isso aqui é o salário do brasileiro ao ano, tranquilo? Quem ganha até R$16.000, 16.944, desculpe, é o salário do brasileiro ao ano, ok? O que é que eu tenho que fazer agora? Descobrir quanto tempo vai demorar para um brasileiro ganhar o mesmo que um jogador. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar o salário anual, que é 1,3 bilhão, tá? E dividir por 16.944. Lembrando, pessoal, que eu estou falando bilhão e não bilhões, porque aqui é 1, tá? Então, quando aqui é 1,
é 1 bilhão, não passou de 1, não são 2 ainda, tá? Então é só 1 bilhão, ok? 16 mil, né? R$ 1.000. Vamos lá. Problema, eu tenho 1 bilhão aqui, eu não consigo dividir letra por número. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número aqui com os seus zerinhos, tá? Então 1, aí aqui eu tenho 1.000, milhão, bilhão. Eu vou ter 8 zeros dividido por 1,6944. Dica para dividir esse monte de números, tá bom? Dicasinha para dividir esse monte de números. Eu costumo dividir por comparação. Por exemplo, a primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A divisão que eu faria, ou que eu pensaria em fazer, seria dividir 1 com 1, 3, 6, 9, 0, 4, 4 até aqui. Só que se eu efetuar essa divisão, no caso seria 13.000 por 16.000, eu teria, como 13.000 é menor que 16.000, daria 0, eu não quero 0, então eu vou pegar uma casa a mais, tá? Então eu iria, a minha divisão será 130.000 dividido por 16.944, tá? Ah, professor, e esses zeros aqui que o senhor deixou de lado? Bem, como são 4 zeros, né? O resultado que der ali, eu vou multiplicar por 10.000. O que der aqui, esse resultado aqui, eu irei multiplicar por 10.000, tá? Agora preste atenção, 10.000, né? Os únicos números que estão na casa dos 1.000 são esses dois aqui. Então, obrigatoriamente, a resposta ou é a letra C ou é a letra D, tá? Entendido? A resposta é C ou D. Ou seja, se começar com 7 é C, se começar com 8 é D. E é isso que eu vou fazer. Não preciso efetuar a divisão toda. Mas vamos começar a dividir aqui. 130.000 dividido por 116.944, isso vai dar 7. Ok? 7 vezes 16.000 vai dar 11.8608. Tá? Efetuando essa subtração aqui, eu vou encontrar 11392. Bem, acabaram-se os números, só que tem um monte de número após a vírgula, né? Então aqui 0 e vírgula. A divisão agora é de 113.000 dividido... como eu falei para você, né? Até iria parar, tá? Por quê? Porque o único que começa com 7 é a letra C, tá bom? Então, quando eu pegar esse número que começa com 7 e multiplicar por 10, 10 vezes 7 dá 70. Quem está na casa de 70 é a letra C. Mas só para continuar a divisão aqui, isso aqui vai me dar 6. Ah, tá errado, lá é um 7, aqui é um 6. Não é isso não, tá? Então 6 vezes esse número aqui vai me dar 101, 664. Efetuando a subtração aqui, eu vou encontrar 2, 5, 6. Aí o zero primeiro da vírgula é de graça, né? Isso aqui vai novamente dar 7. Lembrem-se que ele falou aproximadamente, tá? Isso aqui eu estou fazendo só para que vocês entendam. Mas eu teria parado aqui no 7. Deu 7. Tem que ser 7 vezes 10, 70. Quem está na casa dos 70? Letra C. Tá? Evite fazer tantas contas desnecessárias. Usem técnicas de divisão. Vejam a aproximação. Não façam tantos cálculos. Ok, pessoal? Só dicas para resolver esse problema de uma maneira mais rápida. Vamos ao próximo.